O bolsonarista que ameaçou, né, que ameaçou Lula ironiza a bolsonarista. Cadê o Lula? Tá sumido por quê? Quem diz o que quer, escuta o que não quer. Primeiro, vamos ver a deputada Júlia Zanata, que é do PL lá de Santa Catarina, aquela mesma que apareceu com arma, uma camiseta com, né, a mão assim do Lula, com 3 furos de balas. Ela ignorou a pneumonia do presidente. Todo mundo sabe que Lula tá com pneumonia. Os médicos disseram, né, há um tratamento sendo feito com o presidente. A viagem à China, tão importante para o Brasil essa viagem, comercialmente falando, institucionalmente falando, uma viagem extremamente importante para o Brasil, o presidente teve que adiar, exatamente por conta desse problema de saúde. Então ela ironizou, disse, cadê o Lula? Tá sumido por quê? E aí a Zanata causou grande polêmica por ter usado essa camisa nas redes sociais, onde ela ameaçava o Lula. E depois daquela repercussão, ontem ela voltou a querer causar. Esse pessoal tá querendo lacrar direto, né? Vamos ver então o que disse ela, a bolsonarista que ameaçou Lula, dizendo, cadê o Lula? Tá sumido por quê? Aliás, tem gente que chama o Bolsonaro de fujão, mas vamos falar aqui, né, gente? O Lula tá meio sumido. O que aconteceu? Deram um cala-boca nele dentro do partido, proibiram ele de falar porque estava falando muita besteira? Mandaram ele refazer o discurso, parar de falar coisas que prejudicam o nosso país? Então tá na hora de colocar a mão na consciência, parar de falar do Bolsonaro e mostraram para que estão aí no poder. Afinal de contas, ficam falando toda hora que ganhar a eleição, mas não. Olha, e aí depois da fala dela, a resposta à bolsonarista foi imediata na fala da deputada Jandira Fegali, que é do PCdoB, lá do Rio de Janeiro. Eu ouço alguns discursos aqui no plenário de parlamentares que foram derrotados na eleição presidencial com o ex-presidente da República. Eu fico achando que o chamado mundo paralelo não está só lá fora, mas também se expressa aqui dentro. Porque os discursos não têm nada a ver com a realidade. Aliás, o professor João Castro da Rocha, da UERJ, ele adaptou uma teoria da década de 50 que se chama a dissonância cognitiva coletiva. Me parece que ela está expressa exatamente aqui. Porque as pessoas acreditam numa fantasia que vai na cabeça e em algumas comunicações de WhatsApp que são completamente irreais. Ora, este governo é absolutamente presente. O presidente Lula é absolutamente presente. E acho, inclusive, que os parlamentares deveriam respeitá-lo muito, principalmente no momento em que ele se trata de uma pneumonia, e que o correto é não ficar nem falando, nem se apresentando para se recuperar. Aliás, recuperação esta que já lhe coloca de pé a partir de hoje, para novamente fazer o que sabe fazer e muito bem, que é governar o Brasil. Mas o presidente Lula, com menos de 30 dias de governo, já estava em Roraima, na comunidade Yanomami, tentando corrigir, e é isso que está fazendo, o genocídio lá feito com aquela comunidade pelo governo anterior. Saiu dos seus poucos dias de descanso para imediatamente estar na enchente e na tragédia do norte de São Paulo, sem nenhuma discriminação com o governador e com o prefeito local. O presidente Lula já lançou dezenas de programas sociais que cuidam da maioria do povo brasileiro. Aprovou aqui, antes de ser presidente, com a ajuda deste Congresso, a PEC do Bolsa Família, uma emenda constitucional. E quero dizer que não adianta esse esperneio aqui, porque realmente o senhor Jair Bolsonaro chegou no aeroporto hoje e teve que sair pelos fundos. E vai ter que depor na Polícia Federal. Não sei se ele trouxe algum cavalinho na mala, se a alfândega abriu a sua mala, mas ele vai ter que responder às investigações. Vocês têm falado pouco dele aqui, porque se falar, vão ter que explicar. Vão ter que explicar muito os crimes, as joias, a CPI, vão ter que explicar todos os crimes cometidos durante o seu governo, por isso vocês falam um pouco dele. Nós falamos muito do que o nosso governo vem fazendo e temos que denunciar cada vez mais os crimes que o governo Bolsonaro cometeu. E queria 30 segundos apenas, presidente, para falar da data de hoje. Quero dizer que o senhor Bolsonaro vai depor na semana que vem. Poderia ter chegado na semana que vem. Chegou hoje na tentativa de fazer um simbolismo. O simbolismo da data do 31 de março, que é amanhã, que foi a data que representa para ele tudo que ele apoia. A tortura, os assassinatos, os desaparecimentos dos lutadores pela liberdade, a ditadura. É tudo que ele sempre apoiou e apoia, que é tudo que ele gosta.
e sempre subiu à tribuna só para falar disso. De apoio à tortura, do torturador Brilhante Ustra, tudo que ele sempre apoiou, tudo que é contra a democracia e a liberdade, que ele tentou instaurar no Brasil de novo o fascismo, do ódio à diferença, do ódio à diversidade, do ódio à pluralidade. E foi o que ele fez. Mas isso não voltará ao Brasil, porque o Brasil não quer mais ausência de democracia e fascismo. Aí à altura, né, a deputada Jandira Fegali, que é do PCdoB do Rio de Janeiro. Fala importante essa dela sobre a chegada de Bolsonaro no finalzinho de março, né? Por que ela diz isso? Porque foi exatamente no dia 1º de abril, no dia da mentira de 1964, que foi instaurado o golpe militar aqui no Brasil. E que, de fato, por diversas vezes, Bolsonaro enalteceu a época da ditadura militar. E vocês que nem sequer viveram nessa época, apoiam também, né? Então foi muito feliz essa deputada em falar sobre esse simbolismo que o Bolsonaro fez, né? Michele, você disse que tem gente aí dizendo que aqui não tem... Não tem nem boi. Não tem boi? Não, meu aqui Deus. deve ter extraterrestre, né? Não, um chifre, 4 patas. Vocês estão parecendo, sabe quem? Sabe com quem vocês estão parecendo? Com os norte-americanos, as crianças norte-americanas que são ensinadas que os Estados Unidos é o centro do mundo, que lá eles chamam América, né? É. Lá eles acham que a gente nem tem escola, lá eles acham que a gente não tem água encanada, lá eles acham que a gente nem tem Wi-Fi. Mas como é que a gente vai conversar com eles por internet se não tem Wi-Fi? Eu acho que você tá nesse mesmo nível.